Olá, queridos, tudo bom? Mais uma vez aqui no canal, né? Hoje é 31 de dezembro, né? Último dia do ano, né? E eu quero assim estar desejando a cada um de vocês um ano novo, né? Cheio da presença de Deus. Que esse ano que está se iniciando vocês possam é, cumprir todos os votos que vocês fizeram ou estão fazendo ao Senhor, né? Que haja uma mudança de vida verdadeira na vida de vocês, né? Porque todos os dias a gente precisa de mudança, né, querida? Às vezes todos nós fazemos tantas promessas nos anos que tá findando e começando outro, a gente faz tanta promessa, né? E acaba que o ano termina e a gente não fez nada. Que esse ano que está se iniciando de 2024 realmente seja um diferencial em nossas vidas, seja um divisor de águas, onde a gente se renda verdadeiramente à vontade do Senhor, né? Que aquilo que desagrada ao Senhor possa ficar para trás e que a gente comece a viver um novo ano na presença de Deus, amém? Vamos estar lendo agora neste momento, lá em Daniel 1, vamos lá? Que diz assim: Daniel em Babilônia. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciências e entendidos em conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinasse as letras e línguas dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e o vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que o fim desses pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a de Misael de Sadraque, e o de Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pedia ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Tá? Até aqui. É interessante na vida desses jovens, queridos, que foram 4 jovens, né? Daniel e os 3 amigos dele que foram para a Babilônia, quer dizer, não foram só esses 4 jovens, foram vários jovens, né? Mas é interessante que a Bíblia só fala desses 4, por quê? Porque esses 4 jovens, eles fizeram a diferença, né? Eles estavam num país estranho, eles foram tirados da sua terra de origem, longe dos seus familiares, dos seus pais, né? A gente não sabe o que aconteceu com os pais deles, se foram mortos, né? Porque afinal de contas, a terra deles, Judá, foi invadida por Nabucodonosor, né? Pelo exército dele. E a gente sabe que quando o exército ele invade, querido, eles vão para matar mesmo, né? Então a maioria provavelmente foram mortos. E assim, a Bíblia não relata, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com os pais desses meninos, de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. A gente não sabe o que aconteceu, né? Mas o que importa é que esses meninos, não só esses 4, mas vários outros filhos de príncipes, né? Foram para a Babilônia e eles foram separados, né? Foi mudado o nome. Gente, é incrível isso, né? Isso que me chama atenção na vida desses jovens, né? Que eles deviam ter entre 16, 17 e 18 anos, não mais do que isso, né? E eles resolveram não se contaminar com o manjar daquele lugar. Por quê? Gente, não sei se vocês sabem, mas os israelitas, eles não comem qualquer comida. Por exemplo, eles não comem nada de porco, né?
E quando eles sabem que eles já sabem os outros países, eles sabem as culturas e eles não se misturam mesmo. E eles estão certos, né? Porque eles sabem que o nosso Deus ele não aceita. Então ele sabia que aquele país era um país extremamente idólatra e as comidas eram oferecidas para os deuses deles, né? Então Daniel e seus amigos disseram que não ia comer daquela comida, que pediu para o eunuco, né, para mudar a porção deles, que colocasse para eles legumes, né? E a Bíblia vai dizer que esse eunuco ele ficou até com medo, né? Porque ele achou que eles comendo só legumes eles iam ficar fracos. Mas Daniel pediu para que fizesse um experimento com eles, e assim foi, né? E a Bíblia fala que depois de algum tempo, a semblante deles eram bem melhor, eles eram mais saudáveis do que aqueles outros jovens que se submeteram, né, às iguarias do rei, que comia e que bebia da mesa do rei. Sem falar que eles eram muito mais inteligentes. Por que, queridos, tudo isso? Porque esses jovens resolveram não se contaminar, mesmo distante da terra deles, mesmo distante dos pais deles. Eles tinham um Deus que eles cultuavam e amavam acima de todos. Mesmo longe de tudo isso, esses jovens, eles se abstiveram de tudo isso, eles se separaram, independente do que pudesse acontecer. Eles se separaram, preferiram honrar a Deus do que fazer a própria vontade. E esses 4 jovens, eles se sobressaíram naquele lugar, né? Se você vê a história, o Daniel mesmo, Daniel ele passou por 4 reis, né? Na Babilônia, ele passou por 4 reis e ele foi um excelente príncipe para aqueles reinos, né? Então, assim, foram pessoas diferenciadas. Por que o nome dos outros não foram citados? Porque, queridos, Deus nunca tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com Ele. O que é que vai falar de uma pessoa que não quer nada com Deus? Né? O que é que Deus tinha para falar desse pessoal? Não tinha o que falar. Porque eles fizeram a própria escolha. Não quero Deus, eu vou me contaminar. Ah, Deus permitiu, afinal Deus permitiu que a gente fosse, né, sequestrado, viesse para esse país diferenciado. Então não tô nem aí para nada, né, chutar o pau da barraca mesmo e vai beber e comer a comida deles. Enfim, se contaminaram. E a Bíblia não fala desses outros jovens, mas a gente sabe que foram bastante para a Babilônia. Os únicos que a Bíblia fala são Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles foram um referencial para Deus naquele lugar, né? E eles ganharam muita gente através da atitude deles, né? Você vê que eles, quando o rei Nabucodonosor lá na frente, ele faz uma estátua, né? Para que todos se prostrassem, né, ante aquela estátua. E esses 3 amigos, o Sadraque, Mesaque e Abednego, o que é que eles fizeram? Todos se prostraram, menos eles não se prostraram. Eles preferiram ser mortos a se prostrar diante de um Deus que não fosse o Deus verdadeiro deles. E o que aconteceu? Eles foram jogados na fornalha de fogo, né? E o que você vê que Deus, às vezes, Deus não nos livra antes da situação, às vezes ele nos livra dentro da situação, né? Que foi o caso deles. E eles não se prostraram, foram jogados na fornalha de fogo. E o rei, de repente, ele começa a gritar, mas não foram 3 que a gente jogou na fornalha? Por quê? Tem 4, porque Jesus ele entrou ali no momento. Quando ele vê que Jesus ele sonda os nossos corações, se somos verdadeiros diante dele, ele se faz presente nas nossas vidas, ele nos guarda assim. E Deus, ele entrou dentro daquela fornalha de fogo, né? E guardou os seus. E através da atitude desses jovens, né? Muitos, inclusive o rei, se renderam aos pés do Senhor ali, reconhecendo que só esse Senhor é Deus. No caso de Daniel, quando Daniel lá mais para frente, que fala que Daniel na cova dos leões, os historiadores dizem que ele já tinha em torno de 80 reais, olha gente, perdão, de 80 anos. 80 anos. Quando foi no reinado de Dario, e que os outros príncipes, né, que o rei Dario colocou 4 príncipes, né, para governar nas províncias, para que ele não tivesse problema nenhum, o rei Dario. E aí os outros 3 príncipes sentiram inveja de Daniel, mas eles procuravam um jeito de como que fala? De falar que Daniel era ruim, que ele era ladrão, só que eles procuraram de todas as formas, mas não encontraram, porque Daniel era fiel, né? Antes de ser fiel ao seu rei, ele era fiel ao rei dele, maior que está no céu, né? O nosso Deus. E então o que eles procuraram? Que eles viram que o único jeito de chegar a Daniel para prejudicar Daniel, eles achavam que ia ser conseguir,
Era através que ele via que Daniel todos os dias ia orar 3 vezes por dia. Daniel se separava para orar para ao seu Deus em prol de Jerusalém. O que é que eles fizeram? Eles usaram de má fé e foram até o rei e disseram ao rei que era para ele assinar um edito, onde durante um mês ninguém orasse a outro Deus a não ser ao rei Dario. Imagina, gente, orar a um ser humano né, de massa para cabeça. Mas como aquele rei se sentiu tão máximo, né? Afinal, todo mundo ia orar para ele, colocou ele como um Deus e ele aceitou. Ele assinou um decreto onde ninguém poderia orar a outro Deus, senão Deus a ele. E quando Daniel soube desse edito, Daniel continuou orando, queridos. Ele poderia falar assim, não é só um mês, então eu não vou orar, né? Vou orar escondido, não. Ele continuou sendo ele. E todo dia, 3 vezes ao dia, ele se punha de joelho e orava por Jerusalém. E aí aqueles homens foram de volta ao rei e falou, né, que Daniel estava fazendo pouco caso do rei, e ali o rei entendeu que ele tinha feito uma besteira, né, que ele estava condenando um inocente porque ele foi egoísta, né, só pensou nele, né, enfim. E Daniel ele foi jogado na cova dos leões. Só que, querido, mais uma vez eu digo a você, Deus ele é fiel com aqueles que é fiel com ele, Deus olha e sonda dos corações. E o que Deus fez? Colocou um anjo e guardou aquele leão para que não fizesse dano para Daniel. No outro dia, quando o rei chegou lá, que chama Daniel achando que Daniel estava morto, Daniel ele estava vivo. E Daniel falou para ele que Deus ele não achou nenhum defeito nele para com Deus, desonestidade, nem para com o rei. O que é que o rei fez? Pegou aqueles homens com todas as suas famílias e jogou na cova dos leões. E a Bíblia fala que eles nem chegaram no final, eles já estavam mortos, que os leões estraçalhou aquele povo. E é engraçado, a gente pode dizer assim, nossa, mas por que a família também? Porque, querido, Deus conhece todos. Né? Deus sabe que se tivesse deixado os filhos, que se tivesse deixado as mulheres, com certeza ia haver um problema maior, né? Então, sabe aquela raiz estragada, ela precisa ser jogada no fogo, né? Por isso que aconteceu, né? Porque Deus é um Deus justo, tá? Deus é um Deus justo, né? Se a gente for ver nas histórias da Bíblia, a gente tem que prestar atenção. Tem a história lá de Esther, sabe? Quando fala de Mardoqueu, que aquele Hamã, né, Amã, tinha raiva de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se ajoelhava diante dele quando ele passava, e ele quis matar Amã. Porque, gente, se a gente olhar, Amã, ele era descendente de um povo que era extremamente inimiga do povo de Deus. E foi na época do rei Saul. Lembra lá quando eles foram lá, que Deus mandou que Saul, o primeiro rei, Deus mandou que destruísse toda uma cidade, que não deixasse nada e nem pegasse nada daquela cidade, né? E aí Saul desobedeceu, né? Saul desobedeceu e deixou vivo um rei que era descendente de Amá. Por que Deus tinha mandado que destruísse a todos, querido, não deixasse vivo? Porque Deus já conhece, Deus é Deus que conhece todas as coisas. Ele sabia que ia haver problema lá mais na frente, de fato, como houve, né? Houve o Ramã, que era descendente desse rei que fazia atrocidades com o povo, né? E Deus mandou que aquela cidade ela fosse totalmente destruída, mas aquele primeiro rei, o Saul, foi extremamente desobediente, não obedeceu, e os judeus colheram depois, que foi no caso de Esther, lá na história de Esther, que o povo judeu, mais uma vez, aquele homem queria exterminar o povo de Deus, né? Mas Deus não permitiu. Então, às vezes, Deus permite certas situações, a família ser toda destruída, porque Ele sabe que há uma raiz ali enraizada, que aquela raiz ela precisa ser destruída, para que não proliferem, né, pessoas ruins mais na frente, que venham destruir o povo dele. Tá bom, queridos? Então, assim, aqueles meninos, eles fizeram um diferencial muito grande, e através das atitudes deles, muita gente se renderam aos pés do Senhor.
né? Às vezes a gente não entende certas situações em nossas vidas, porque Deus permite, porque, queridos, Deus, ele vai usar aquela situação das nossas vidas em prol de outros. Então a gente tem que enxergar Deus na situação e ver que a nossa atitude vai gerar vida na vida de outros, sabe? De acordo com o que a gente age nas situações que a gente vive ou vivencia, a gente vai gerar um amor de Deus na vida de outro. Nunca se esqueça que a gente é luz nesse mundo, a gente é sal. O sal, ele dá sabor e o sal, ele dá sede. Que a gente possa ser esse sal, que o povo possa enxergar e começar a sentir sede de ir para a presença de Deus, né? Através do nosso testemunho. E aqueles meninos, eles foram esse sal, que deram sede na vida daqueles homens, né? Aí você olha, você vê que nenhum dos 4 foram, quando a Babilônia invadiu Judá, eles foram levados cativos. Deus não impediu que eles fossem levados cativos. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida deles, que através da vida deles ia fazer diferença na vida dos babilônicos. Como fez, Daniel fez diferença na vida do Dario, fez na vida da Nabucodonosor. Nabucodonosor se converteu, gente, o Dario também, né? E muitas outras pessoas, através da atitude do Daniel e através da atitude dos 4 amigos, né? Todos eles. Então, assim, você vê que houve um diferencial na vida daqueles rapazes. Eles fizeram a diferença mesmo longe de tudo e de todos. Ou seja, Deus não livrou eles na situação, mas livrou eles dentro da situação, né? A Bíblia, assim, não entra em detalhe mais a respeito dos outros 3, mas a gente sabe que o Daniel, né, ele envelheceu na Babilônia e provavelmente os outros amigos também. Mas nem por isso eles se afastaram da presença do Senhor, né? Mesmo a Bíblia não falando mais dos outros amigos, mas eu creio que eles nunca se afastaram da presença do Senhor, continuaram sendo o diferencial na vida daquele povo, né, dali da Babilônia. E eu acredito que através da vida desses 4 jovens, muita gente se voltou para o Deus verdadeiro. Tá bom, queridos? Assim, que você entenda que tudo que a gente passa tem propósito diante de Deus. Ou é para o nosso próprio crescimento espiritual, ou é para outras vidas se espelharem e ver que há um Deus que cuida, ou às vezes a gente caça mesmo com as nossas próprias mãos, né? Através do pecado, a gente sabe que o pecado ele traz consigo consequência, né? É como o pecado é como você bater o martelo ou o prego em uma madeira e você depois tira o prego, né? Mas a consequência ficou lá, aquela madeira ela ficou deformada, né? Então ficou a consequência. Então assim, o pecado, quando a gente peca, há essa consequência, né? Quer dizer, pecado não, gente, porque pecado, deixa eu falar. Pecado é uma coisa que acontece assim, que a gente peca assim, sabe? Um escorregão. Isso é considerado pecado, um escorregão na vida do cristão. Agora, quando você peca, que você sabe que você está pecando, e isso, gente, isso diante de Deus é terrível. Porque a gente sabia que estava pecando e a gente mesmo assim fez, né? Então, isso sabe, eu não tenho palavras agora para falar do que isso é. Porque você tem consciência que você está pecando, mas mesmo assim você vai adiante e faz, né? Pecado é aquilo que a gente faz, a gente peca, sabe, você já viu, já fez. Não é uma coisa premeditada, mas quando você premedita alguma coisa e você faz, isso já não é mais pecado, né? Isso é um ato de infidelidade para com Deus, para com você mesmo, sabe? Enfim, isso é além do pecado, tá, gente? Então, assim, que vocês possam meditar nessa palavra. Eu aconselho a vocês depois a ler Daniel, né? Daniel todinho, né? Ler o livro de Esther também, que foi citado aqui, né? Para vocês verem o agir de Deus com aquele que é fiel com ele, né? E que vocês, esse ano que está se iniciando, vocês possam buscar o Senhor verdadeiramente, porque o nosso Deus, ele está às portas, queridos. O nosso Deus, ele está às portas. Ou Deus, ele volta para nós, ou nós vamos até ele pela morte, né?
A gente não sabe. Então a gente todo dia tem que buscar a face do nosso Deus verdadeiramente, não por medo, mas por amor. Busque a presença do Senhor por amor. E mais um conselho que eu dou para vocês: leiam a palavra, medite nela. Mais do que ler, meditar, estudar a Bíblia. Pedir direção ao Espírito Santo, porque a Bíblia é um livro que você pega para ler e o autor ali está junto de você, né? O dono, a Deus falando né, conosco, ele está perto de nós. Leia, fale a palavra orando, ore a palavra, né? Ore a palavra, jejum. Isso tudo é para o seu crescimento, queridos. Viu? Porque Jesus, ele realmente está às portas, querido. Pense que tristeza é. A pior palavra, frase que você pode ouvir na vida é Jesus dizendo para você assim: se afaste de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Essa é a pior frase que alguém pode receber na vida, né não? Imagina, se afaste, malditos de mim, porque eu não vos conheço, tá? Então, assim, que você busque verdadeiramente Deus por amor, porque Deus, ele deu tudo por você, porque ele te ama verdadeiramente. Ele deu por nós o bem mais precioso que ele tinha, o seu filho, né, para morrer naquela cruz, se fazer maldito pelas nossas vidas. Então, assim, que você possa conhecer o Deus que você diz que serve verdadeiramente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Fiquem com Deus e até a próxima.